podem se achegando, que hoje a gente vai falar de um tema que é a base hoje da minha vida, né? Que literalmente foi o que me reconectou, que é o xamanismo. Eu tenho visto assim uma busca crescente para entender o que é o xamanismo, o que esse povo está falando sobre isso. E eu sinto que ele pode ser muito como se fosse uma estrutura muito sólida para que a gente possa ir se conectando de volta com as nossas partes perdidas. Então, primeira coisa, xamanismo não é uma religião. Eu acho que é uma das dúvidas que a maior parte das pessoas tem, se é a religião da nova era. Eu já ouvi até isso, né? E não é uma religião. Xamanismo, ele é uma filosofia milenar, gente. É datado de mais de 40 mil, 50 mil anos atrás. Ele foi percebido por muitos antropólogos lá na Sibéria, que principalmente é da onde vem o termo xamanismo, né? Esse xamã. E ele é um conjunto de práticas curativas, né? No sentido da palavra, a gente tem uma tradução da palavra religião pelo latim, que é religare, né? Então é como se a gente estivesse se religando aquilo que foi perdido. Se a gente olhar sobre essa ótica, sim, a gente pode dizer que o xamanismo é uma religião no sentido de religar, mas ele não é uma religião no sentido dessa doutrina, né, de ter um livro escrito com regras, que tem um avatar e que esse avatar é seguido por todas essas pessoas. Não é isso. A gente estuda o xamanismo no livro aberto da natureza. Então a natureza, ela é a nossa professora e é ela que vai nos ajudando e vai nos ensinando a como viver no fluxo da vida. Essa é a coisa mais importante a se entender do xamanismo. Depois disso, algumas perguntinhas básicas. Sou obrigado a tomar ayahuasca? Tenho que ser índio para praticar xamanismo? Tenho que ser um xamã para praticar xamanismo? Preciso viver na floresta? E a resposta é não para todas essas perguntas. Você não precisa ser índio, você não precisa viver na floresta, você não é obrigado a tomar ayahuasca, nada disso. Xamanismo, praticar o xamanismo, viver o xamanismo, é única e exclusivamente a gente está conectado com a natureza. A gente está escutando o que a natureza está nos ensinando, preservando o nosso meio ambiente. E aí é onde a gente entra na parte do nosso microcosmo, né? E eu chamo de microcosmo o nosso corpo, né? Então eu entendo que nós somos uma partezinha do macro. E aqui é representado tudo que também está acontecendo fora. E eu sempre falo da tríade, né? Do nosso corpo, nossa mente, nossa alma. E o xamanismo, ele pode nos reconectar a esse lugar. Então, muitas vezes, né, com a loucura do dia a dia, a gente está desconectado do nosso corpo, então a gente não ouve se eu estou me alimentando bem, se eu estou praticando atividade física. A gente é desconectado da nossa mente, então eu fico com aqueles milhões de pensamentos destrutivos o tempo inteiro. Eu estou almoçando e estou pensando que eu estou atrasado para buscar meu filho na escola, estou buscando meu filho na escola e estou pensando que eu estou atrasado e entregar o produto para o meu chefe. Eu estou entregando o produto para o meu chefe e estou pensando no que eu vou fazer de janta. Então a gente nunca está vivendo o nosso momento presente. E a nossa mente, ela acaba nos dominando e tendo poder sobre nós mesmos, quando na verdade ela era para ser uma aliada. E é a gente que manda na nossa mente. Então o xamanismo traz essa reconexão de volta à meditação, a um lugar de silêncio, a gente deixar vazio para que o silêncio possa nos trazer as respostas. E por último, a nossa alma, né, que eu acredito que é uma das coisas que mais foi perdido com deturpações das religiões, com a imposição das religiões de que eu tenho que ser assim, de que eu tenho que fazer aquilo, se eu não fizer eu vou ser punido, e tem o pecador, e tem aquele que vai culpar, que vai te julgar, e a gente acabou se desconectando dessa fé, né? E para mim essa fé é uma confiança em algo que está além do que a gente pode entender, no grande mistério, naquilo que a gente não vê e que enquanto formos humanos, não existe possibilidade de que a gente traduza o que é o grande mistério. E todas as vezes que a gente tenta traduzir em palavras o que é o grande mistério, eu sinto que ele perde a magia e de fato a importância que ele tem. E o xamanismo nos ajuda a nos reconectar com a nossa alma. Então entender aonde que está a nossa essência, né? No que é que você acredita, no que é que faz o seu coração vibrar. Você consegue escutar um ensinamento de uma cachoeira, você consegue se purificar nas águas do mar, você consegue escutar aquela vozinha da intuição que todos temos. Intuição não é para os privilegiados, intuição não é coisa só de mulher. Intuição
é aquilo que vem do espírito. E todos nós, enquanto seres humanos, temos um espírito, né? Que é aquilo que está vivo e que está aqui junto com a gente nessa matéria, encarnados, vivendo uma experiência humana. Então, intuição é uma questão dela ser aguçada, da gente silenciar um pouquinho os nossos pensamentos, né? Silenciar as nossas preocupações e dar espaço para que aquela vozinha sutil, ela venha e a gente comece a conseguir escutar. Então, seguir um caminho do xamanismo é a gente olhar para essas 3 vertentes do que tem dentro da gente e conseguir se reconectar, dar mais atenção, produzir uma alimentação saudável para o seu corpo, entender quando o seu corpo precisa de uma atividade física, praticar algo que te deixe com vitalidade, né? Trabalhar a sua mente para que você tenha pensamentos destrutivos, para que você não viva na ansiedade. E aí uma coisa muito legal, a gente sempre fala assim, ó, o momento presente, estar no momento presente. Então, eu, Aline, tô aqui agora e eu preciso estar focada falando para vocês. Se eu estiver pensando no que eu vou almoçar, se eu estiver pensando na aula que eu tenho que dar às 18 horas, eu vou me perder disso daqui e eu não vou conseguir ter foco. Então, eu estou aqui no momento presente. Quem tá lá no futuro, então se a Aline estivesse pensando na aula de yoga que ela tem que montar, ou no jantar que ela vai preparar para a noite, ela estaria com sintomas de ansiedade. E se a Aline estivesse lá atrás, pensando no que ela poderia ter feito, no vídeo ontem que deu errado, no conteúdo ontem que ela perdeu e sumiu do computador, ela estaria com sintomas depressivos, sintomas de culpa, de tristeza, de arrependimento. Então, olha que simples que é a gente entender o porquê temos sintomas de ansiedade e de depressão, porque não estamos no momento presente. E o xamanismo, ele nos ajuda a trazer para o momento presente. O momento presente é único e exclusivamente o aqui e agora. Nesse segundo já passou, nesse próximo segundo já passou. Então, eu estar aqui, focada no que eu estou fazendo e nada mais importa, porque de fato o único momento que as coisas podem acontecer é no aqui e agora. A única coisa que eu poderia estar fazendo neste momento é estar falando aqui com vocês e não fazendo nenhuma das outras coisas. Então, que a gente possa trazer um pouquinho essas reflexões. E perguntem a vocês mesmos, aonde vocês estão? Vocês estão mais lá no futuro, imaginando as coisas que podem ser feitas, preocupados com o que pode acontecer com o dia de amanhã, com o dia daqui 10 semanas? Ou vocês estão lá presos num passado que já aconteceu, se arrependendo, se culpando, não se perdoando e vocês esquecem de viver o aqui e agora? Ah, Aline, mas eu não posso programar minha vida? Não tô falando isso. Planejamento, organização, faz parte, né, da gente materializar os nossos projetos, organizar a nossa semana, mas não tem que ser o foco de me levar para lá, de me levar para o dia de amanhã. Gente, eu tô aqui hoje ainda, pode ser que eu durma e eu nem acorde mais. Então, o único momento é o aqui e agora. Xamanismo é o caminho da gente se reconectar com tudo isso, de voltar para nossa casa, de voltar para nossa essência, de ir limpando essas ilusões, essas pressões, essas distrações que a gente foi se colocando e de fato viver no único momento em que tudo pode acontecer. Então, para o desafio do vídeo de hoje, reflitam um pouquinho aonde vocês estão perdidos, se vocês precisam trazer atenção mais para o corpo de vocês, precisam trazer atenção para a mente, para os pensamentos, ou precisam trazer uma atenção para o invisível, que é a sua alma, o seu espírito. Aonde que vocês precisam colocar foco e façam, escrevam, gente, coloca no papel para vocês poderem visualizar de forma mais clara e a gente entender, né? Você precisa entender qual caminho que você segue agora. Eu vou dar foco mais para cá ou para cá? Porque tudo de uma vez não dá, a gente tem que ir aos pouquinhos. Então, qual é a sua prioridade agora? Cuidar da sua alimentação? Cuidar dos seus pensamentos destrutivos? Cuidar da sua fé que se perdeu? O que é que está gritando agora para ser visto, para ser olhado e que você pode começar hoje a fazer alguma coisa para mudar? E, gente, é uma coisinha, é um grãozinho de arroz, sabe? É um minutinho em silêncio, é um minutinho pensando em comer uma fruta ao invés de se enfiar numa travessa de doce. É um minutinho fechando os seus olhos e se reconectando com aquilo que você acredita. Então, desafio do vídeo de hoje, façam isso, comentem aqui pra mim, me contem qual é a parte de vocês que precisa ser curada e precisa ser transformada hoje, agora, nesse minuto. E a gente segue amanhã com o nosso próximo vídeo.